Então, só para fazer menção aqui, a Casa Rua Nazaré do Tourinho, né, essa casa aqui ao lado, né, que é uma casa hoje em dia que recebe pessoas, né, em situação de rua e faz um processo de socialização e reabilitação também, né, dessas pessoas. Antigamente, antes de ser esse projeto, né, era o Museu da Assembleia de Deus, né, que então passou lá para a Casa McDonald, lá na Avenida Nazaré, né, em frente ali ali já é Magalhães Barata, né, em frente ali a McDonald's, ali na frente do McDonald's, ali na 14, tá? Então agora a gente vai falar então desses dois locais, que é a Academia Paraense de Letras e o Corpo dos Bombeiros, que é aqui na frente, que inclusive está em reforma, tá? Bom dia a todos e todas. Eu sou Henrique Gomes, sou discente de licenciatura em Geografia do Instituto Federal do Pará e sou monitor do roteiro voluntário há pouquíssimo tempo, inclusive. Gente, eu vou falar um pouco sobre o prédio da Academia Paraense de Letras. E para início de conversa, a Academia Paraense de Letras ela foi fundada no dia 3 de maio de 1900, numa sessão solene no Teatro da Paz, pelo governador Paz de Carvalho. Tá? Nesse mesmo período, nesse mesmo dia, foi fundado também o Instituto Histórico Geográfico do Pará, que fica ali próximo da Praça Dom Pedro. Isso. Assembleia Legislativa também. Só para... Nesse dia da fundação, falando pela APL Passos de Miranda e pelo IHGP Barros Rebelo, a gente não tem nenhuma ata da fundação. O que se tem são os registros dos jornais do período, tá? E a Academia Paraense de Letras, ela tem várias nesse sentido, ela tem muitas coisas que podem nos orgulhar enquanto paraenses, enquanto belenenses. Saibam que a Academia Paraense de Letras, ela começa com 30 sócios, 30 associados, né? Hoje são mais de 40. E ela é historicamente a primeira Academia de Letras a ter como associada uma mulher, tá? Isso aconteceu em 1913. Enfim, o nome a mulher é Guilherme Furtado, tá? Ela é a primeira mulher a receber da Academia de Letras o diploma. E a Academia de Letras também, Paraense de Letras, ela é a terceira academia a ser fundada, tá bom? No Brasil, só ficando atrás da Academia Brasileira de Letras e da Academia Cearense de Letras. Ela passa por altos e baixos, precisando ser reformulada o seu estatuto, e aí o estatuto é reformulado em 1940. Tentou-se por diversas vezes ter um local para abrigar a instituição. Desde a sua criação não tinha um local fixo para abrigar a instituição. Houveram várias propostas. Alguns livros ficavam na casa dos seus associados em uma escola. Foi usado outros locais para abrigar alguns livros, os espaços para encontros. Até que, em 1940, foi uma tentativa do então governador do estado, Barata, tentou mais uma vez dar à Academia de Letras uma sede. E essa proposta passou, mas faltava ser promulgada pelo município, até que o Moura Carvalho foi, uns anos depois, e provocou. E hoje nós temos esse espaço que foi dado para a Academia de Letras e abriga
os associados, as obras. Vale salientar que a Academia de Letras do Pará, ela é extremamente importante, contribui muito para a cultura e para o desenvolvimento científico de diversas áreas. Bem, a gente está de frente para o comando do 21º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Pará. E, inicialmente, eu posso dizer para vocês que ele é um prédio de 1904. Ou seja, estamos falando de 1904, estamos falando da primeira metade do século XX. A Belle Époque estava estourando em Belém. E assim como todo roteiro, a gente vai ser obrigado a falar disso, porque em todo canto da cidade a gente vai passar por isso. E aqui nesse ponto muito específico, a gente vai ter um prédio que vai ser construído na intendência do Antônio Lemos, que, para quem não sabe, os intendentes naquela época eram como se fossem os prefeitos de Belém. O Antônio Lemos, ele vai ser conhecido por essa grande transformação que ele vai fazer na cidade, mas vale se ressaltar que essa transformação que vai urbanizar essa cidade, ela vai se concentrar na mão dessas elites, nas regiões onde essa elite está. Ou seja, vai se urbanizar uma cidade, mas para uma população muito específica, para atender as necessidades de uma população muito específica. E no meio disso tudo, vocês já podem ter prestado atenção que a gente tem um desfoque muito grande quando a gente vai prestar atenção na quantidade de detalhes dos prédios de antigamente, mais especificamente dessa época da Belle Époque, para os prédios de atualmente. Não muito diferente, vocês podem ver, aqui a gente tem um prédio histórico e ali do lado a gente tem uma estrutura do Corpo de Bombeiros mais atual. Algo que não vai ter tanto esse rebuscamento, isso é típico da época. Aqui, eu trago uma curiosidade para vocês. Antigamente, lá naquela época, bem atrás, assim, mas antigamente quando? Antes de 1982, que é quando a gente vai se estabelecer o Corpo de Bombeiros oficialmente como data da criação do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. O sistema, né, do Corpo de Bombeiros, ele era bem diferente. Primeiro que não era nem Corpo de Bombeiros. Segundo, a galera, para apagar incêndio naquela época, eles ainda usavam baldes, mangueiras, algo assim bem arcaico mesmo, sem comparação com a estrutura que o Corpo de Bombeiros tem hoje em dia. E eu trago uma curiosidade aqui para vocês, que eu vou ter que usar uma colinha, porque é algo muito específico. As igrejas aqui ao redor do centro histórico, elas serviam para sinalizar. Como é que vão saber naquela época? Tipo, não tem WhatsApp, não tem uma coisa assim, né? Tipo, hoje que a gente joga alguma coisa, todo mundo já está sabendo lá no Belém Trânsito, né? Aí o que vai acontecer? Através da badalada das igrejas, vai se anunciar onde está se precisando do serviço do Corpo de Bombeiros. E isso segue uma hierarquia, onde a igreja da Sé, que é a igreja mãe, a gente vai ter 2 badaladas. Na igreja de Santana, a gente vai ter a sinalização com 3 badaladas, na igreja da Trindade com 4 e na igreja de Nazaré com 5 badaladas. Vale se ressaltar também que a data da criação do Corpo de Bombeiros, ela vai ter 3 datas, onde vai se dizer, o Corpo de Bombeiros do Pará foi criado. A primeira é que vão atrelar a criação do Corpo de Bombeiros lá no Rio de Janeiro. A segunda vai se atrelar quando o Corpo de Bombeiros aqui, ele passa a ser feito oficialmente pela galera, realizado o serviço pela galera da polícia. E a terceira vai ser quando o Paz de Carvalho, infelizmente, ele vai lá nos seus documentos e joga do nada outra data, ou seja, a gente tem essa confusão toda, mas hoje a gente pode dizer que é 2 de julho de 1982. Outra coisa muito importante para a gente ver aqui, reparando a estrutura do prédio, que como vocês podem ver, está em reforma, graças a Deus. Depois de um longo período meio que abandonado, né? A gente pode perceber pelas características que o tempo nos mostra, que a gente vai ter essa entrada aqui com esses 2 grandes arcos. A gente vai ter esse gradil todo detalhado, onde a gente vai ter essa representação do capacete, do machado, que são ferramentas utilizadas pelo Corpo de Bombeiros, e nas laterais a gente vai ter essas 2 estruturas com 2 pavimentos cada. E, por fim, é isso. Eu acredito que vocês, quando passem aqui de novo no Pátio Belém de vocês, que estejam vindo do comércio, na Águas Lindas, no distrito, ao passar aqui
e parar no sinal possam apreciar mais a beleza desse prédio, que está meio encoberta, mas é por um motivo bom. E uma coisa muito boa também, onde a gente pode perceber nessas reformas, como no caso daqui, que fizeram a raspagem, né, da parte do concreto e da pintura, e a gente pode ver a estrutura original da parede. É uma coisa muito interessante de salientar. E por hora é isso. Muito obrigado.